Existe uma verdade sobre o narcisista que quase ninguém fala. O colapso dele não começa quando você reage, confronta ou tenta vencer. Começa quando você se retira. Isso é contraintuitivo, eu sei, porque o discurso comum diz que o narcisista nunca perde, nunca sente, nunca paga preço algum. Só que psicologicamente não é assim. Quando a validação externa some, quando o controle escapa, algo quebra por dentro. E quebra em silêncio. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não entra em colapso por causa de você. Entra porque o vazio que sempre evitou finalmente aparece. E aqui está o ponto mais incômodo. Esse sofrimento não é visível. Não vira drama, não vira confissão, não vira pedido de ajuda. É interno, lento e corrosivo. Enquanto você acha que ele seguiu em frente, a estrutura emocional começa a ruir. Neste vídeo, você vai entender o preço invisível do narcisismo, o que realmente acontece quando você sai do jogo e por que isso fecha o ciclo de forma definitiva. Fique até o final, porque entender isso não é sobre revanche, é sobre liberdade. Consequência 1. O vazio começa a gritar. O narcisista sempre acreditou que o mundo funcionava como um espelho obediente, onde olhares, elogios e reações confirmavam sua existência. O narcisismo se alimenta dessa validação externa, como alguém que precisa de café para acordar. Quando isso some, algo começa a ranger por dentro. O silêncio, que antes era só um intervalo, passa a pesar. Não é calma, não é descanso, é um espaço vazio que ninguém mais ocupa. E aos poucos surge uma sensação estranha. Ele existe, mas não sente sentido em existir. Para alguém que construiu tudo em cima da imagem, isso é profundamente desestabilizador. No início, ele tenta fazer o que sempre fez para fugir desse incômodo. Enche a agenda, entra em conversas vazias, procura estímulo em qualquer lugar. Redes sociais, mensagens antigas, distrações rápidas. Só que agora, nada disso dura. A mente volta sempre para o mesmo ponto. É como ligar a televisão apenas para não ouvir os próprios pensamentos, mas perceber que o volume nunca é suficiente. O narcisismo prometia controle emocional, mas falha justamente quando mais é exigido. O vazio começa a falar mais alto do que qualquer distração externa. Sem a validação externa, o narcisista perde o eixo. Ele começa a sentir que sua identidade depende demais dos outros, algo que jamais admitiria em voz alta. Surge um desconforto silencioso, quase uma vergonha difícil de nomear. É a sensação de estar parado no meio do nada, sem direção clara. A ausência de reações externas revela algo que ele sempre evitou olhar. Por dentro, há pouco conteúdo emocional sustentando tudo. A imagem ainda existe, mas o sentimento de ser alguém começa a escorrer pelos dedos. É nesse ponto que a sombra começa a ocupar espaço. Aquilo que foi reprimido, ignorado ou disfarçado pelo narcisismo ganha força. Pensamentos surgem sem convite, perguntas aparecem sem resposta. Quem sou eu quando ninguém me observa? O que sobra quando ninguém valida? Esse vazio não é punição externa, é consequência interna. E quanto mais ele tenta fugir, mais percebe que o silêncio não é o inimigo. O inimigo é o que o silêncio revela. Consequência 2. A máscara racha. Durante muito tempo, o narcisista sustentou uma imagem como quem segura um prédio com escoras frágeis. Funciona por um tempo, mas cansa. No narcisismo, a máscara não é só aparência, é identidade. Ele se acostuma a representar um papel tão bem que quase acredita nele. Só que, quando o vazio já começou a gritar por dentro, manter essa fachada exige um esforço absurdo. Pequenos deslizes aparecem, incoerências surgem. A imagem perfeita começa a perder brilho, e ele sente isso antes de qualquer outra pessoa perceber. O problema é que fingir coerência enquanto tudo está desorganizado por dentro cobra um preço alto. O narcisista passa a se contradizer, muda discursos, ajusta versões, tenta remendar falas antigas. Isso gera tensão interna constante. É como contar várias histórias diferentes e esquecer qual contou para quem. O cansaço de fingir começa a pesar mais do que o medo de ser desmascarado. O narcisismo, que antes parecia uma armadura, agora se parece mais com uma roupa apertada que sufoca. Com o tempo, surge um medo silencioso, quase infantil,
de ser visto como realmente é, não como o personagem confiante, mas como alguém confuso, inseguro e vazio. Ele passa a evitar situações onde não controla totalmente a percepção alheia. Conversas profundas incomodam. Silêncios longos dão pânico. Qualquer pergunta mais direta soa como ameaça. A máscara não cai de uma vez. Ela racha aos poucos. E cada rachadura expõe um pedaço que ele nunca quis mostrar. Para quem observa de fora, parece apenas mudança de humor ou instabilidade. Por dentro, porém, o caos é real. O narcisista sente que precisa sustentar algo que já não se sustenta sozinho. A imagem começa a exigir mais energia do que entrega em retorno. O narcisismo entra em curto-circuito, porque quanto mais ele tenta controlar como é visto, menos controle sente sobre si mesmo. A máscara ainda está lá, mas já não protege. Ela pesa, incomoda e ameaça cair a qualquer momento. Consequência: 3. Perda de controle emocional. Quando a máscara começa a rachar e o vazio já não pode ser ignorado, o controle emocional do narcisista entra em colapso silencioso. Ele sempre acreditou que dominava o jogo das emoções, mas agora algo escapa. Pequenas situações geram irritação desproporcional. Um comentário neutro soa como ataque. Um atraso vira ofensa pessoal. O narcisismo, que antes organizava tudo em torno da imagem, já não consegue regular o que acontece por dentro. A sensação é de estar sempre no limite, como se qualquer detalhe pudesse derrubar o pouco equilíbrio restante. Essas reações não surgem do nada, embora pareçam sem causa clara. São explosões internas acumuladas ao longo do tempo, represadas por anos de controle artificial. O narcisista não sabe lidar com frustração real, porque sempre a desviou para fora. Agora, sem válvula de escape, a pressão sobe. Ele se irrita consigo mesmo, com o ambiente, com as pessoas, mas não entende exatamente por quê. O narcisismo começa a mostrar sua fragilidade, muita aparência de força, pouca estrutura emocional. A ansiedade passa a fazer parte da rotina, mas de forma silenciosa. Não é aquela ansiedade que pede ajuda, é a que se esconde atrás de arrogância ou indiferença. O corpo sente antes da mente admitir. Tensão constante, dificuldade de relaxar, sensação de alerta permanente. Ele sente que algo está escapando do controle, mas não sabe onde segurar. E isso gera um desconforto profundo, porque o narcisista precisa acreditar que está sempre no comando, mesmo quando claramente não está. Nesse ponto, tudo parece instável. Emoções vêm em ondas confusas, sem lógica clara. Um dia, ele se sente superior, no outro, completamente perdido. O narcisismo entra em contradição com a realidade interna. Quanto mais ele tenta se mostrar inabalável, mais frágil se sente por dentro. A perda de controle emocional não é visível para todos, mas para ele é impossível de ignorar. É a percepção dolorosa de que o castelo interno está desmoronando, mesmo que a fachada ainda esteja de pé. Consequência 4. Comparação obsessiva. Quando o controle emocional já não responde como antes, o narcisista passa a olhar cada vez mais para fora. O foco sai de si e gruda na vida alheia. Comparar sempre fez parte do narcisismo, mas agora vira obsessão. Ele observa quem seguiu em frente, quem parece leve, quem não precisou dele para prosperar. Cada conquista alheia soa como provocação silenciosa. Não é admiração, é incômodo. E quanto mais ele olha, mais sente que ficou para trás. Mesmo tentando parecer acima de tudo isso, a inveja aparece disfarçada de desprezo. Ele diminui, ironiza, critica, diz que não se importa, mas se importa demais. O narcisismo não suporta a ideia de que alguém viva bem sem sua influência. Ver o outro evoluir sem sua presença toca direto no vazio que ele tenta esconder. É como assistir a um filme onde ele deveria ser o protagonista, mas foi substituído sem aviso. Isso gera uma dor silenciosa, difícil de admitir, mas constante. Nesse processo, algo curioso acontece. Você vira referência sem nem perceber, não porque quer, mas porque sua ausência e sua continuidade de vida viram um espelho incômodo. Ele compara escolhas, relações, avanços. Perguntas surgem, mesmo que nunca sejam verbalizadas. Por que você conseguiu seguir? Por que parece mais inteiro? O narcisismo se enfraquece quando percebe que não foi tão central quanto imaginava.
Essa comparação contínua desgasta ainda mais o pouco equilíbrio interno que restava. Em vez de se reconstruir, ele se perde observando o outro. A energia que poderia ir para dentro é desperdiçada olhando para fora. O narcisista se prende a uma narrativa onde precisa provar algo, mesmo que ninguém esteja competindo com ele. E quanto mais ele compara, mais claro fica o contraste entre o vazio interno e a vida que continua do lado de fora. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, é porque isso não é teoria para você, é vivência. E quando chega nesse ponto, entender não basta mais. Você precisa de clareza e direção. Por isso, existe o e-book que está no primeiro comentário fixado. É um livro virtual que você acessa na hora, direto no celular e no e-mail, sem espera. Nele, eu explico passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com firmeza, sem confronto e sem se perder de novo. E esse conteúdo não vem sozinho. Tem 2 materiais que completam tudo isso de forma muito prática. Um que revela a linguagem do narcisista, aquilo que confunde e prende, e outro focado em reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. Dá uma olhada depois. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal para continuar avançando com consciência. Consequência 5. A sombra assume o comando. Depois de tanta comparação e perda de controle, aquilo que o narcisista passou a vida inteira evitando começa a tomar espaço. A sombra, esse conjunto de sentimentos negados, erros não admitidos e dores mal resolvidas, deixa de ser figurante e assume o centro do palco. O narcisismo sempre funcionou como um holofote apontado para fora, mas agora a luz se vira para dentro. Surge uma culpa que ele nunca admite, nem para si. Não é culpa moral, é a sensação incômoda de ter falhado consigo mesmo. Junto da culpa vem uma vergonha sem nome. Ele sente, mas não sabe explicar. Não é algo que dê para jogar sobre o outro, nem para transformar em raiva facilmente. Essa vergonha corrói em silêncio. O narcisista passa a se atacar internamente, mesmo mantendo uma aparência confiante. A autocrítica aparece, mas de forma destrutiva, sem aprendizado. O narcisismo não sabe transformar erro em crescimento, então transforma tudo em punição interna. Os pensamentos começam a girar em círculos. Ele revisita cenas, conversas, decisões. Tudo se repete, como um disco arranhado. Poderia ter sido diferente, poderia ter feito melhor, mas essas reflexões não levam à mudança, só aprofundam o desgaste. A mente vira um labirinto sem saída. Quanto mais ele pensa, menos clareza encontra. E quanto menos clareza, mais o narcisismo tenta reagir com controle, mesmo já enfraquecido. Nesse estágio, a sombra dita o ritmo interno. Emoções reprimidas ganham voz, mesmo que ele tente silenciá-las. O narcisista sente um peso constante, como se carregasse algo que não consegue largar. Não é tristeza visível, é densidade emocional. O problema é que, sem consciência e responsabilidade, a sombra não liberta, aprisiona, e ele começa a viver comandado por aquilo que sempre fingiu não existir. Consequência 6. Tentativas desesperadas de validação. Quando o vazio já tomou conta e a sombra passou a comandar, o narcisista entra numa fase crítica. Ele precisa sentir poder de novo, custe o que custar. O narcisismo não sobrevive muito tempo sem reação externa, sem impacto emocional, sem a sensação de que ainda influencia alguém. É nesse ponto que surgem os reaparecimentos sutis, aparentemente inocentes, mas carregados de intenção. Uma mensagem fora de contexto, um comentário casual, lembrei de você, que não é saudade, é teste. Ele não quer contato, quer resposta. Não busca vínculo, busca confirmação. Essas tentativas raramente são diretas, porque o narcisista teme rejeição explícita. Então ele provoca de forma indireta, lança iscas emocionais e observa. Pode usar ironia, falsa preocupação, nostalgia seletiva ou até conflitos antigos que já estavam enterrados. Tudo vira ferramenta. O narcisismo opera como um radar emocional, tentando captar qualquer sinal de reação. Se a pessoa responde com raiva, curiosidade ou afeto, já serve. O importante é sentir que ainda mexe com algo, que ainda tem algum espaço na mente do outro. Quando essas tentativas falham, o desespero aumenta silenciosamente.
O narcisista intensifica os jogos, muda de estratégia, alterna entre silêncio calculado e aproximações repentinas. Um dia ignora, no outro aparece. Um dia se mostra frio, no outro sensível. Parece confusão, mas é tentativa de recuperar controle emocional. Cada ausência de resposta, porém, aprofunda o vazio. Em vez de alívio, surge frustração. Em vez de poder, impotência. O narcisismo começa a perceber que perdeu algo que não consegue mais alcançar. Nesse estágio, o que move o narcisista já não é conexão, é sobrevivência emocional. Ele não quer resolver, não quer crescer, não quer reparar. Quer anestesiar o esvaziamento interno, nem que seja por alguns segundos. O problema é que cada jogo emocional tardio cobra um preço maior. Quanto mais ele tenta manipular, mais evidente fica o descontrole. O narcisismo entra num ciclo repetitivo, automático e cansativo, onde nenhuma validação é suficiente e nenhuma resposta preenche de verdade o buraco que se abriu por dentro. Consequência: 7. Isolamento interno. Depois de tantas tentativas frustradas de validação, o narcisista começa a perceber algo que o assusta profundamente. Pessoas já não preenchem mais nada por dentro. Mesmo cercado, sente um vazio que não se dissolve com conversa, presença ou distração. O narcisismo sempre prometeu conexão fácil, mas agora revela sua falha estrutural. Ele está acompanhado, mas não se sente ligado a ninguém. Ri em público, interage, mantém aparências, mas por dentro existe uma sensação constante de deslocamento, como se estivesse sempre fora do lugar, mesmo quando parece estar no centro. As relações passam a ficar rasas porque ele já não consegue sustentar profundidade emocional. Conversas mais íntimas cansam. Vínculos reais exigem algo que ele não sabe oferecer. O narcisista escuta, mas não absorve. Responde, mas não se envolve. Tudo soa mecânico. O narcisismo não ensina presença, ensina performance. E quando a performance perde o efeito, sobra apenas um vazio silencioso. Ele percebe que está rodeado de pessoas, mas não verdadeiramente conectado a nenhuma. A solidão começa a se manifestar mesmo quando há companhia física. Não é a solidão de estar sozinho em casa. É a solidão de não se sentir visto nem compreendido, ainda que esteja em meio a outros. O narcisista começa a evitar encontros longos, conversas profundas e situações onde precise se mostrar além da superfície. Tudo que exige verdade emocional vira ameaça. O isolamento interno cresce não porque ninguém se aproxima, mas porque ele já não consegue se aproximar de verdade. Nesse estágio, a sensação dominante é de desconexão total. Ele se sente desligado do mundo, das pessoas e até de si mesmo. O narcisismo, que antes parecia uma ponte para o outro, revela-se um muro que ele mesmo construiu e agora não sabe atravessar. O isolamento não é imposto de fora, é criado por dentro. E quanto mais ele se fecha, mais difícil se torna sair desse estado, aprofundando ainda mais o colapso silencioso que se aproxima. Consequência: 8. O colapso silencioso. O colapso do narcisista não chega com espetáculo, gritos ou cenas dramáticas. Ele acontece em silêncio, de dentro para fora, como um esvaziamento lento e constante. Não há explosão visível, há apagamento. O narcisismo sempre prometeu grandiosidade, mas o fim do caminho revela algo bem diferente. Ele acorda, cumpre rotinas, interage, mas sente que algo essencial se perdeu. Não é tristeza clara, é ausência. Uma sensação de estar vivendo no automático, sem entusiasmo, sem propósito real, apenas seguindo dias que parecem todos iguais. Esse colapso não vem como punição externa, porque ninguém precisa fazer nada. Ele é interno. O narcisista começa a entender, ainda que confusamente, que perdeu algo importante. O problema é que ele não sabe exatamente o que. Não sabe se foi uma pessoa, uma fase, uma versão de si mesmo ou a ilusão que sustentava tudo. O narcisismo não ensina elaboração emocional. Então essa perda não é processada, apenas sentida como peso. Surge uma sensação constante de incompletude, como se faltasse uma peça que ele não consegue nomear. Nesse estágio, não há mais busca intensa por validação nem jogos frequentes. Há cansaço, um cansaço profundo existencial.
O narcisista percebe que repetir estratégias antigas já não funciona. A imagem não satisfaz, o controle não conforta, a comparação não anima. Tudo parece sem graça. A sombra, agora totalmente integrada, domina o cenário interno. Pensamentos ficam mais densos, o futuro perde cor e o presente vira apenas algo a ser atravessado. O narcisismo chega ao limite da própria promessa. O preço final desse processo é alto: viver prisioneiro da própria sombra, não por castigo, mas por incapacidade de sair dela. O narcisista entende, ainda que nunca admita, que construiu uma vida baseada em fuga emocional, e agora não há mais para onde fugir. O colapso silencioso é isso. Não é drama, é vazio. Não é perda externa, é falência interna. E enquanto o mundo segue, ele permanece preso dentro de si, tentando sustentar uma estrutura que já desabou por dentro. Se tudo isso que você ouviu até aqui fez sentido de verdade, comenta: eu escolho me proteger. Isso mostra que você parou de duvidar do que sentiu e começou a levar a sua própria dor a sério. Você tentou entender, tentou aguentar, tentou explicar. E mesmo assim ficou a confusão, a culpa, o cansaço emocional e essa sensação de estar sempre em alerta. Nada disso aconteceu porque você é fraco ou fraca. Aconteceu porque o narcisismo desgasta em silêncio e deixa marcas que ninguém vê. E é exatamente por isso que agora existe algo que precisa ser feito. Não como opção, mas como necessidade emocional. Você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Ele é um livro virtual, direto e claro, que você recebe imediatamente no seu celular e no seu e-mail, sem espera e sem complicação. Ali está o passo a passo para quebrar o ciclo do narcisismo, recuperar clareza mental e voltar a confiar em si mesmo, sozinho ou sozinha, com firmeza e consciência. Além do material principal, existem 2 conteúdos que complementam esse processo de forma profunda. Um ajuda você a entender a linguagem do narcisista, aquilo que ele diz e faz para confundir e manipular. O outro é focado na reconstrução da sua autoconfiança, para que você pare de se diminuir e volte a se sentir inteiro por dentro. Tudo isso está no link do primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo e se fortalecendo. Você não está sozinho ou sozinha nesse processo. Existe um caminho de saída, e ele começa quando você escolhe se cuidar. Até o próximo vídeo!